Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Bolívia sofre tentativa de golpe, muda comando militar e soldados deixam o palácio presidencial. General é preso por liderar o motim e acusa o próprio governo de arquitetar o golpe. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Abrimos esta edição do Jornal da Record com as atualizações da tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Detido, o general que liderou a ação acusou o presidente boliviano de participar do golpe para ganhar popularidade. Pedro, o general está aqui. O general Juan José Zúñiga, que comandou a ação, acusou o presidente boliviano de orquestrar a tentativa de golpe. Falando com jornalistas no momento da prisão, ele disse que agiu a mando de Luiz Arce. Sacamos os blindados, sacar. A Praça Murillo, no centro de La Paz, foi tomada por militares. Um blindado forçou a entrada no Palácio Queimado, sede do governo boliviano. Funcionários do palácio fizeram barricadas para impedir o acesso do veículo. Soldados da Polícia Militar ocuparam ruas próximas. O presidente boliviano e o vice saíram do Palácio do Governo e cumprimentaram os apoiadores, logo que os militares deixaram a região. Em meio à tentativa de golpe, o presidente boliviano nomeou a nova cúpula das Forças Armadas. A ação aconteceu um dia após a demissão do general Juan José Zúñiga. O militar diz que pretendia reestruturar a democracia no país e pedir a libertação de opositores presos. A Procuradoria-Geral do Estado da Bolívia anunciou a instauração de um processo penal contra Zúñiga. A brasileira Carla Burgoa, que vive em La Paz há 2 meses, contou como está o clima na Bolívia após a tentativa de golpe de Estado. O que a gente presenciou aqui nas ruas de La Paz foram carros militares, muita arma, muito gás lacrimogênico, muita violência também, um clima de insegurança total, muitas filas em bancos e caixas eletrônicos para as pessoas que estão desesperadas, as pessoas querendo retirar as economias que tem no banco, com medo de ficarem sem dinheiro também. O que a gente vê aqui é um clima totalmente de medo. O cientista político Paulo Nicoli Ramírez explicou que interesses comerciais ligados ao lítio, mineral muito encontrado na Bolívia, podem estar associados à tentativa de golpe. Esse partido ele tem como característica se opor às pressões internacionais, principalmente dos Estados Unidos, em função da exploração do lítio, né, que é um mineral muito importante para a criação, né, de baterias celulares, esses automóveis hoje sem motoristas. Então, o exército boliviano, muito ligado ao setor empresarial, setor privado, e esse setor, por sua vez, muito atrelado às pressões internacionais da grande indústria, deseja constituir um novo gabinete e, consequentemente, destituir o Luiz Arce, né, o que é uma atitude absolutamente antidemocrática. E o presidente Lula decidiu manter a viagem marcada à Bolívia no próximo mês. O Yuri Ascar traz os detalhes direto de Brasília. Oi, Yuri, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A viagem do presidente Lula à Bolívia está marcada para o dia 9 de julho. O presidente usou as redes sociais para afirmar que a posição do Brasil é clara. Disse que é um amante da democracia e quer que ela prevaleça em toda a América Latina. E condenou qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia, reafirmando o compromisso com o povo e a democracia no país irmão. O Itamaraty também condenou a tentativa de golpe de Estado na Bolívia, manifestou apoio e solidariedade ao presidente Luiz Arce e ao governo e ao povo bolivianos. Informou ainda que está atento à situação dos brasileiros na Bolívia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, também se manifestou. Ele disse que é triste que a América Latina não consiga superar os ciclos do atraso das intervenções militares. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. Seguimos neste assunto porque líderes mundiais condenaram a tentativa de golpe e exigiram respeito aos valores democráticos. A Casa Branca pediu cautela à Bolívia e disse que os Estados Unidos estão acompanhando a situação.
Durante a cúpula da Organização dos Estados Americanos, o secretário-geral Luiz Almagro condenou a tentativa de invasão. Não vamos tolerar a quebra de ordem constitucional na Bolívia ou em qualquer outro lugar, disse Almagro. Josep Borrell, alto representante da União Europeia para Assuntos Estrangeiros, condenou qualquer tentativa de enfraquecer a ordem constitucional na Bolívia. Também pelas redes sociais, o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou: "Não vamos permitir que a vontade do povo seja atropelada." Já o presidente chileno, Gabriel Boric, disse que não tolera qualquer violação da ordem constitucional. E Gustavo Petro, da Colômbia, ameaçou romper relações diplomáticas. Aqui no Brasil, homens da Força Nacional estão a caminho do Pantanal para ajudar no combate aos incêndios que atingem a região. Nos pontos mais críticos, o apoio também vem do alto. O helicóptero lança água sobre a vegetação para ajudar a apagar o fogo e resfriar o solo. Nessa bolsa, os militares conseguem captar do rio até 820 litros de água. O piloto da aeronave direciona o lançamento sobre as áreas onde há focos de incêndio. Por terra, cerca de 300 pessoas atuam no combate às queimadas e mais 80 homens da Força Nacional vão reforçar as equipes nos próximos dias. Enquanto brigadistas e bombeiros tentam controlar as chamas e evitar o avanço do fogo, em áreas já queimadas, biólogos e médicos veterinários atuam para amenizar o que eles chamam de fome cinzenta, quando animais silvestres ficam sem oferta de alimentos por causa da devastação. Por onde o fogo passou, o grupo de resgate procura por animais. A gente vai começar a preparar a alimentação para eles. No alto da árvore, um banquete preparado com várias opções de frutas e verduras para saciar a fome dos que escaparam das chamas. Um trabalho que une brigadistas, militares e voluntários para tentar o controle dos incêndios no Pantanal. Hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que cerca de 85% dos incêndios ocorrem em terras privadas. Seja para renovação de pastagem ou por desmatamento e incêndios criminosos. Ou seja, nós temos aí uma química perversa de mudança do clima, fenômenos naturais e ação humana, seja culposa ou dolosa. O maior aeroporto do país segue como uma importante rota do tráfico de drogas. O Jornal da Record conseguiu com exclusividade imagens que mostram o passo a passo de funcionários que trocam malas e etiquetas para que a cocaína possa chegar na Europa. A câmera do estacionamento mostra 2 homens que chegam juntos ao aeroporto. Um deles, de roupa escura, está a caminho de Portugal. O de camisa branca carrega uma mala azul, que será trocada. Quase ao mesmo tempo, este carro chega ao setor de cargas. Nele está uma outra mala carregada com 21 quilos de cocaína. O motorista vai embora 5 minutos depois. Um funcionário usa um dos veículos de transporte de bagagens para retirar a mala com a droga no terminal. 20 minutos depois, ele volta falando ao celular. Para sair do setor, ele precisa ser revistado. O detector de metais não aponta nada. A mala com as drogas segue o caminho. Neste momento, a bagagem chega ao setor das esteiras. Agora começa a operação da troca de etiquetas e malas. A azul vem e é separada. Um dos funcionários senta no chão para fazer a troca das etiquetas. Em seguida, a mala azul é descartada e vai para o setor de achados e perdidos do aeroporto, enquanto a outra bagagem com droga é encaminhada para o avião. Assim que desembarcou em Portugal, o passageiro brasileiro foi preso. O caso aconteceu em março do ano passado, mas o esquema de tráfico internacional de drogas foi desvendado agora pela Polícia Federal. Das 6 pessoas flagradas pelas câmeras de segurança aqui do aeroporto em Guarulhos, 3 são ex-funcionários. Um deles foi preso hoje. Tem mais um que ainda não foi identificado, mas a gente está trabalhando para isso, que acompanha esse passageiro até o embarque. Diferentemente das outras vezes, quando passageiros tiveram as malas trocadas sem que soubessem, agora o preso não era um inocente.
Segundo as investigações, ele sabia que participava de um esquema de tráfico internacional de drogas. Em nota, a empresa que administra o aeroporto disse que colabora com as autoridades para prevenir e reprimir o tráfico internacional de drogas. A empresa terceirizada que atua no setor de bagagens não respondeu aos nossos contatos. Esta já é a 6ª operação do ano para combater quadrilhas de troca de bagagens. No setor, apenas pessoas sem antecedentes criminais são admitidas, mas, segundo a Polícia Federal, o crime organizado corrompe esses funcionários com propostas de alto valor. Entraram nessa maneira aí, vamos dizer, criminosa, pela oportunidade, a gente entende assim. E acho que na ganância, custa nada, vou pegar essa mala, ninguém vai ver, e é nessas horas que a pessoa faz essa burrada. O brasileiro está cada vez mais tecnológico. Essa é a conclusão de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Há 15 anos, quando Isabel começou a trabalhar, o uso do celular era mais recreativo. Agora, como produtora de eventos, ela conta que é impossível exercer a profissão sem a tecnologia. Edição de fotos, edição de vídeos, mensagens, reuniões e também elaboração de projetos. Ela resolveu dividir as tarefas por dispositivo digital, um notebook e 3 celulares. Essa rotina da Isabel, assim, rodeada por aparelhos, revela mais que uma tendência, mas um hábito comprovado em pesquisa. Hoje o Brasil tem 480 milhões de dispositivos digitais, notebooks, tablets e smartphones. Muitos smartphones, mais de 2 por habitante, mais de 1 para cada mão. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que são 258 milhões de smartphones em uso no país. A pandemia acelerou o uso, principalmente de smartphone, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa e começaram a usar, mesmo pessoas mais velhas, que tinham certas resistências. Isso desapareceu praticamente. Este empresário de São Paulo trabalha com desenvolvimento de ferramentas digitais. Começou numa sala pequena. Hoje tem 80 funcionários distribuídos em 3 capitais. A gente atende cerca de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil através de todos os aplicativos que a gente desenvolveu e mantém aqui na empresa. A expectativa é de que até 2026 esse setor movimente 56 bilhões de reais com o avanço da inteligência artificial. Eu acho que a gente fica muito mais produtivo e falar, por que não, né? Eu consigo fazer, o dia tem 24 horas, vamos usar 20, né? O ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, está lançando o livro com as memórias da elaboração e implementação do Plano Real, que completa 30 anos. Os bastidores do Plano Real, os detalhes do plano que tirou o Brasil da hiperinflação, contados por um dos principais personagens desta história, Rubens Recupero, então ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Nós lançamos o Real quando a inflação estava sendo de quase 2% ao dia, 60% ao mês. No mês seguinte caiu para 6%, no mês subsequente caiu para 2%. Nesta quarta-feira, Recupero realizou uma sessão de lançamento do livro Memórias em São Paulo. Apresentado como um testemunho da história recente, o livro reúne relatos de momentos críticos do Brasil e do mundo por mais de 7 décadas. Eu conto toda essa história do Brasil e do mundo tal como vista pelos meus olhos, né? Porque eu acabei sendo um personagem. Você sabe que depois do Ministério da Fazenda, eu fiquei quase com 10 anos como subsecretário da ONU, né? Era o segundo, né? E secretário-geral da UNCTAD, que é o braço econômico e comercial da ONU. Então eu conheci muitos países pobres, né? O interior da Etiópia, do Iêmen, né? Da Tanzânia, do Camboja, do Vietnã, da Índia, da China, né? Rubens Recupero nasceu em São Paulo e tem 87 anos. É diplomata, professor e já foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e na Itália.
O ex-ministro da Fazenda foi personagem fundamental na implementação do Plano Real 30 anos atrás. A história de como o país venceu a hiperinflação é contada num documentário exclusivo, produzido pela equipe do Jornal da Record. Real, o plano que mudou o Brasil, tem 3 episódios e traz depoimentos inéditos sobre os bastidores da criação do plano. O documentário estará disponível para os assinantes do Play Plus a partir do dia 1º de julho, data em que o lançamento da moeda completa 30 anos. Nesta quinta-feira, Joe Biden e Donald Trump se enfrentam no primeiro debate presidencial nos Estados Unidos. Os candidatos devem aproveitar a oportunidade para convencer os eleitores indecisos. Além de um confronto histórico entre um presidente cumprindo o mandato e seu antecessor, a expectativa é de que o discurso dos candidatos seja marcado por ataques pessoais. Biden terá que provar aos eleitores de que é capaz de liderar o país em um segundo mandato, apesar da idade avançada. Já Trump deve focar na defesa das acusações criminais contra ele. Pontos importantes para os americanos como a inflação, a crise migratória e o apoio financeiro e militar à Ucrânia e Israel também devem estar entre os temas discutidos. O debate desta quinta-feira interessa a maioria dos americanos. Uma pesquisa divulgada hoje revela que a cada 10 pessoas, 6 disseram estar extremamente ou muito propensas a assistir ao encontro ao vivo ou depois na internet. Os eleitores consideram que será um teste, até mesmo para quem já decidiu o voto. Biden e Trump também devem tentar reverter uma característica das eleições americanas, o alto índice de rejeição. A pesquisa também mostra que 56% dos entrevistados têm dúvidas sobre os dois candidatos. Especialistas afirmam que o fato do voto não ser obrigatório aqui diminui o interesse dos americanos nas eleições. Você pode acompanhar o debate presidencial CNN entre Biden e Trump ao vivo na Record News. Será nesta quinta-feira, a partir das 9h45 da noite, com tradução simultânea e a presença de especialistas. O ministro da Defesa de Israel declarou que conseguiu avançar nas negociações sobre o envio de armas dos Estados Unidos para a guerra contra o Hamas. Um vídeo divulgado por Israel mostra quando um disparo de morteiro quase atinge soldados que faziam a escolta do comboio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ninguém ficou ferido na ação. Desde o começo de maio, os combates têm se concentrado na parte sul do território. Ontem, houve confrontos entre soldados israelenses e terroristas do Hamas. Após reunião em Washington, o ministro da Defesa declarou que Israel já aceitou os termos da proposta de cessar-fogo e que agora o Hamas deve aceitá-los ou lidar com as consequências. Yoav Gallant também afirmou que a guerra não é contra o povo do Líbano, mas sim contra o Hezbollah. Nesta quarta-feira, ataques aéreos de Israel atingiram estruturas militares do grupo terrorista no sul do país. Também hoje, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, manifestou solidariedade ao Líbano e acusou Israel de espalhar a guerra na região. Quase de imediato, o ministro das Relações Exteriores israelense respondeu. Israel Katz chamou Erdogan de criminoso de guerra. A China fez uma cerimônia para comemorar o retorno da sonda que trouxe amostras do lado oculto da Lua. Da Ásia, Silvia Kikuchi explica melhor para a gente. Oi, Silvia, boa tarde. Olá, Salsi, boa noite a todos. O evento foi realizado na Academia Chinesa de Tecnologia Espacial nesta quarta-feira. Os pesquisadores abriram a cápsula e examinaram o material coletado de uma cratera lunar, formada há cerca de 4 bilhões de anos no lado oculto da Lua, uma área pouco explorada até agora. Essas pesquisas podem ajudar os cientistas a analisar a evolução do sistema solar, ao mesmo tempo em que a China fortalece o programa espacial.
Esta foi a 6ª missão chinesa à Lua, que tem como objetivo enviar astronautas no futuro. A sonda Chang'e 6 voltou à Terra depois de ficar 52 dias no espaço. A próxima missão está prevista para a região lunar do Polo Sul em 2026, o mesmo ano em que os Estados Unidos pretendem enviar uma missão tripulada ao satélite natural da Terra. Salce. Obrigada, Silvia. De volta ao Brasil, começou nesta quarta-feira uma importante feira de arte que acontece em São Paulo e que neste ano vai inaugurar uma área de eventos na Arena Pacaembu. A ARPA é uma feira de arte que chega na 3ª edição e vai reunir 55 galerias, com obras de artistas de 55 países. São galerias de diversos países, como Argentina, México, Equador, Noruega, Espanha, mas muitas do Brasil. A feira tem um foco no mercado nacional também. O evento vai até o próximo domingo, no Centro de Convenções recém-inaugurado no Complexo do Pacaembu, que passou por um processo de modernização. São esperadas 15 mil pessoas para a visitação. A temporada de migração das baleias jubarte teve início e os mamíferos já deram um show nas águas do Rio de Janeiro. O balé das baleias jubarte encanta e já é bem conhecido. Mas agora, pela primeira vez, o som que elas reproduzem foi captado nas águas cariocas. Com 16 metros de comprimento e pesando 40 toneladas, as baleias jubarte não passam despercebidas. O canto agudo, que emocionou os pesquisadores, é emitido somente pelos machos da espécie. Vivi para ver e vivi para ouvir. Estamos na época da migração das baleias. Todos os anos, elas saem da Antártica em uma jornada de 10 mil quilômetros até chegar ao arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, para procriar. No meio do trajeto, passam pelo Rio de Janeiro. As baleias jubarte ficaram sumidas do litoral fluminense por um tempo, mas há menos de 10 anos elas reapareceram. Para os biólogos, conseguir ouvir o canto desses animais com tanta facilidade é um indicativo de que o estado pode ter voltado a ser uma possível área de reprodução da espécie. Se os machos estão cantando aqui pela costa do Rio de Janeiro, pode estar indicando que essa área pode começar a ser usada para um comportamento reprodutivo, para acasalamento. A cada período de migração, fica mais fácil testemunhar o espetáculo nas águas. Eu acho que ouvir o canto das baleias aqui nas águas cariocas é muito potente da gente entender o valor e a urgência de cuidar da saúde do mar do Rio. Até agosto, cariocas e turistas podem avistar essas gigantes dos mares. Com essas lindas imagens, encerramos o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.